Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa quarta e última aula de Ética, Política e Sociedade. O título da aula de hoje é A Disputa Contemporânea entre as Concepções de Mundo. Já vamos falar um pouquinho mais desse título. Eu sou o professor José Dir, sou graduado em Filosofia, com especialização e mestrado na área de Ética e Filosofia Política. Bom, é a quarta e última aula. Na primeira aula, então, só recapitulando, para a gente ir firmando cada vez mais, né? Daqui 2 semanas vocês têm a prova. Faço votos que todos passem muito bem pela prova e eu acredito que vão passar sim. O intuito da disciplina não é atrapalhar, é ajudar. Então, nós vimos como é que se formou a nossa mentalidade, quais são os fatores que contribuíram para que a nossa mentalidade se tornasse isso que nós somos, diferentemente, por exemplo, da cultura oriental. Então, a gente até se refere a essa nossa cultura como cultura ocidental. Tem coisas que são comuns entre ocidentais e orientais, muitas coisas, muitíssimas, talvez a grande maioria. Mas nós temos peculiaridades que nós herdamos dos europeus, que foram quem nos colonizaram, nos descobriram e assim por diante. Língua, costumes, religião, uma série de elementos. E eles foram constituindo isso aos poucos. Eles tiveram a influência daquele povo bíblico, tiveram a influência da filosofia grega, fizeram uma mistura disso tudo e acabou virando uma cultura europeia que predominou por uns 1.500 anos, até a descoberta do mundo novo, né, e da África toda que foi colonizada. Então, é isso que tratou a primeira aula. Na segunda aula, nós falamos de ética. O tema da aula era a formação da moral ocidental. Nesse momento, se toma moral e ética como sendo sinônimos. Quando a gente quer ser mais específico, mais aprimorado, a gente faz uma distinção entre ética e moral. No dia a dia, podemos usar no nosso linguajar comum como sinônimos, a gente fazendo entender está ótimo. Mas tem diferenciações entre ética e moral. No âmbito acadêmico, é bom conhecer essas diferenciações, falamos dela, falamos como é que surge a ética, de modo reflexivo surge com os sofistas, mas a ética dos sofistas não ficou muito bem vista. Depois vem o Sócrates, dá uma ajeitada, né, com aquele racionalismo ético, vem o Aristóteles. Então, em termos de ética, os 2 autores que você precisaria, de repente, dar um pouco mais de atenção, agora pensando já na prova, né, é o Aristóteles e o Kant. É complicado dar dica para a prova, porque o nosso banco tem mais de 1.000 questões. Então, aleatoriamente, o sistema vai tirar algumas questões para elaborar a prova. Mas esses autores, eles são, assim, os fundamentos, as bases da ética, né? O Aristóteles e o Kant. E na terceira aula, semana passada, antes, só retomando, quando falamos de ética, nós viemos até Sartre. Sartre é um filósofo francês que morreu em 1980. Então, nós chegamos próximo da nossa época agora. Não aconteceu o mesmo na aula passada. Na nossa terceira aula, nós começamos também com os sofistas, vimos a contribuição do Platão, né? O homem justo deve ter as 3 almas em harmonia. A cidade justa, ou polis, né, justa, deve ter as 3 classes em harmonia. No homem justo, a alma que deve predominar é a racional, não fazer loucuras, nós falamos na linguagem mais simples, né? Então usar a razão. E a polis justa deve ser governada pelos magistrados, por pessoas que têm competência, que têm estudo para isso e tal. Até hoje, infelizmente, a gente não tem isso, né? Qualquer pessoa pode entrar, ser votado na política sem qualificação alguma e se torna um político. Deveria fazer uma faculdade. Quer ser político? Então faz uma faculdade de ciências políticas, mais uma de economia, mais uma de direito, por exemplo, né? Aí você está pronto para ser um político. Com 3 faculdades, não pode ter nada que complique o teu nome, ou digamos assim, não pode ter o nome sujo, né, para não ter antecedentes ruins, aí você pode se candidatar. Caso contrário, nem candidata. Aí a gente endireitar o país, né? Estabelecer critérios. Não é a pessoa que se destaca na sociedade à base do discurso vazio, né, que acaba assumindo. Isso é ruim para nós pagamos caro por isso. Bom, então o Platão dizia que a pessoa tem que ter preparo. Tem que ter estudado para aquilo. Só aos 50 anos, segundo Platão, nós conseguiríamos uma pessoa com preparo para ser um político. Apenas aos 50 anos de idade. Já estava quase morrendo, né? Daí virava político. E aí nós viemos nessa aula, vimos o Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. O último que nós vimos. O Rousseau é falecido em 1778, século XVIII.
E a aula de hoje, então, continua a partir do Rousseau. Então, é como se essa quarta aula fosse um desdobramento da terceira, que era a questão política que tratava a terceira. Então, o título da aula, Disputa Contemporânea entre as Concepções de Mundo, que você está vendo aí, ela vai tratar justamente disso, essa disputa que existe no mundo entre direita e esquerda. Como é que começa isso? Então, essa aula de hoje, eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente, vamos deixar de lado as nossas ideologias, tanto de direita quanto de esquerda. Os extremismos são ruins de ambos os lados. Os gregos sempre falavam em harmonia. O que é a virtude para o Aristóteles? Você lembra? A justa medida, a harmonia. É a justa medida entre os extremos, um pelo excesso e outro pela falta. Então, os extremos são ruins. Nós sempre fomos conhecidos como uma nação tolerante. Aqui no Brasil, o rabino e o sheik e o padre e o pastor sentam juntos para tomar café. Em outros países eles se matam. Então nós somos tolerantes. Mas ultimamente nós estamos demonstrando uma certa intolerância. Nós não devemos ter nem a preocupação de pedir para os nossos companheiros, marido, mulher, namorado, enfim, em quem você votou. Vote em quem quiser. Isso é democracia. Eu não perguntei nem para os meus filhos em quem vocês votaram. Decidam de acordo com a consciência deles e votem em quem eles bem entenderem. Isso é democracia. Não quero saber em quem votou. E a nossa aula de hoje, eu gostaria muito que nós participássemos dela tendo em mente uma frase do Voltaire. Voltaire é um filósofo francês que influenciou, inclusive, a Revolução Francesa. A frase dele é a seguinte, eu gosto muito dessa frase. Posso não concordar com o que dizes, mas morrerei lutando por ter o direito de dizer. Então, mesmo que a gente não tenha a mesma visão política, isso não pode jamais ser um entrave em termos de amizade, né? Até relacionamentos familiares, às vezes, são complicados por isso. Isso está errado. Sabe o que isso demonstra? Falta de civilização, falta de educação, falta de cultura. Posso não concordar com o que dizes, mas morrerei lutando por ter o direito de dizer. Esquerda e direita, ambas têm falhas. Se você é de direita, tenta ver as falhas da direita, porque você ajudando a corrigir as falhas da direita, ela vai ganhar mais espaço na sociedade. E se você é de esquerda, tente ver as falhas da esquerda, porque você corrigindo a esquerda, ela vai ter condições de ganhar mais espaço na sociedade. Pouco interessa ou pouco colabora você ficar vendo os defeitos do outro. Vamos trazer isso para o âmbito pessoal. Quando eu aponto o defeito de alguém, essa pessoa normalmente ela se retrai, porque é uma tendência natural nossa de autodefesa. E essa pessoa não muda. Quando eu percebo os meus defeitos e mudo, a outra pessoa também muda. Faça o teste e perceba como isso é muito verdadeiro. Bom, então eu quero começar a aula de hoje fazendo um resgate, o que aconteceu da modernidade até a contemporaneidade. Porque a modernidade não é a nossa época. Alguns dizem que a nossa época não é nem a contemporaneidade mais. Eu já vou explicar isso. Acompanhem comigo. Então, da modernidade até a contemporaneidade. Eu vou pegar aqui as datas que a história usa, não a filosofia. A história usa 1453, você não precisa decorar a data, claro, só para a gente entender. A modernidade teria começado aqui e ela vem até 1789. Em 1789, terminou a modernidade e começou a contemporaneidade. Há quem defenda, mas não é consensual isso, que a contemporaneidade também já acabou. Uns dizem que ela acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial, outros com a chegada do homem na Lua, e há também quem defenda que ela acabou com a queda do Muro de Berlim. Mas, enfim, o que aconteceu para nós chegarmos na modernidade, por exemplo? A Terra deixou de ser plana, que foi por mais de por uns 2.000, 2.500 anos, eles concebiam a Terra desse jeito, plana. O Sol foi percebido que ele não se mexe no sistema solar. Quem se mexe é a Terra. Isso ficou comprovado. A Igreja foi perdendo autoridade, primeiro no âmbito da política, depois da ciência, depois da ética, da arte, da economia e assim por diante. O rei acabou sendo guilhotinado. Lembra que na Revolução Francesa, né, um dos símbolos máximos foi guilhotinar o rei. O burguês, não gosto muito desse termo, porque acho que no Brasil não tem burgo, tem vila,
tem bairro. Então, no lugar de burguês, eu gosto sempre de usar um termo que é nosso, patrão. O patrão derrubou o rei, o nobre, o príncipe, o imperador. O motor acabou tomando o lugar do cavalo. Por que colocamos isso? Porque o transporte das mercadorias foi muito maior e o lucro e o crescimento, né? A foto derrubou a pintura. Então, o artista foi perdendo lugar e a tecnologia foi ganhando espaço no âmbito da arte, assim como a vitrola derrubou a orquestra. O músico foi perdendo o seu espaço e a reprodução tecnológica foi ganhando. O fuzil derrubou a espada. Então, as guerras agora são muito mais sangrentas, muito mais ameaçadoras. A mortandade é bem mais presente nas guerras, né? Na Primeira Guerra Mundial dizem que morreu em torno de 10 milhões e pouco, talvez até uns 15, né? Não dá para ter esse número muito concretamente, muito certinho. Na Segunda Guerra, que aconteceu 21 anos depois, começou 21 anos depois, já morreu em torno de 50, 60 milhões. Então, por que isso? Porque as armas de matança eram muito mais desenvolvidas, né? E, de repente, após 336 anos, que é esse espaço aqui, né? Você pode fazer a conta, 336 anos, a modernidade morreu e a contemporaneidade surgiu. Aqui, essas mudanças que eu estou tentando te mostrar, assim, sendo mais concreto, é o que muitas vezes você já ouviu falar, a Revolução Industrial. Nós tivemos uma mudança grande no mundo, demorou bastante tempo, 300 e poucos anos. Hoje as mudanças são muito mais rápidas, muito mais aceleradas, né? Em prazo de 30, 40 anos o mundo muda completamente e cada vez essas mudanças são mais rápidas ainda, como uma bola de neve, né? Quanto mais rola, mais cresce, quanto mais cresce, mais rola e assim por diante. Então o mundo mudou completamente. Até a modernidade só existia um sistema de trabalho, que era o servil. Tinha o rei e o servo, ou duque, barão, né? Os nobres de um modo geral, que eram os donos da terra. Então tinha o senhor feudal e o servo. O servo não recebia salário. O servo, ao invés de receber salário, ele recebia o direito de usar a terra. O que ele plantasse e colhesse era dele. E aí eles não vendiam muitas coisas porque não circulava muita moeda, muito dinheiro. Circulava, mas era pouco. E a terra não era dele, só trabalhava ali com o compromisso de alguns dias na semana, 2, 3, conforme o entendimento deles, o acordo, ele trabalharia para o rei. Então o rei não pagava salário para ele e ele também não pagava para usar a terra, ele ajudava o rei e o rei ajudava ele. Era uma parceria. Quando aparece o Renascimento, o Renascimento é chamado de Renascimento cultural e urbano. O urbano são as cidades começam a crescer novamente, porque depois da invasão dos bárbaros, os nobres foram para o campo, era mais seguro viver longe do centro. O centro era muito agitado, muito perigoso, muito violento, vamos para a fazenda e fica lá que é mais tranquilo, né? Mais ou menos isso. Aí eles começam a voltar para as cidades se incham e aí começa a circular dinheiro. Eles começam a trazer muitas coisas da Índia, então eles têm que ir lá comprar, aí eles não conseguem mais ir por terra, porque os turcos tomaram Constantinopla em 1453, daí eles têm que ir de navio, daí o navio já vem cheio, daí vende mais nos portos, aí começa uma efervescência comercial. Então o dinheiro, ele sempre existiu. Quando a gente fala capital, capitalismo, nós estamos fazendo referência ao dinheiro, mas o dinheiro sempre existiu. Judas entregou Jesus por dinheiro, 30 moedas de prata, né? Então o dinheiro sempre existiu. Inclusive na Bíblia, Jesus fala isso, né? Pobres sempre tereis no meio de vós. Então o dinheiro sempre existiu. O capitalismo é o modo como o dinheiro é empregado para girar mais dinheiro. A gente chama isso de racionalidade. Então a racionalidade do capitalismo é que o dinheiro faça dinheiro. E aí tem vários mecanismos. Você tem que ter bastante lucro numa ponta, tem que fazer um custo baixo da outra ponta. É como comprar um carro usado. Você quer comprar o mais barato possível e vender o mais caro possível. Né? Normalmente é assim que acontece, não é segredo para ninguém. Então, na produção capitalista também é assim. E o capitalismo ficou, vamos dizer assim, a corrente que substituiu o feudalismo. O feudalismo morreu, entrou o capitalismo e ficou por muitos anos a única alternativa. Só que como era a única alternativa,
podia cometer excessos, aí que é chamado de capitalismo selvagem, né? Então, os homens trabalhavam em torno de 16 horas por dia, as mulheres trabalhavam em torno de 14 horas e crianças trabalhavam de 10 a 12. Não tinha carteira assinada, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha fundo de garantia. Normalmente morava numa casa da própria empresa, da indústria, e o que era terrível, porque se ele fosse despedido, ele tinha também que deixar a casa, então ele virava um morador de rua, com a família toda. Então, a realidade deles era muito próxima de um escravo, porque eles trabalhavam para ter o dinheiro para comprar comida. E o escravo só não pegava o dinheiro, ele pegava direto a comida. Mas o escravo sabia que era ir lá e pegar a comida, porque o patrão fazia questão que o escravo tivesse bem alimentado para render no trabalho. Agora não, eles pegam o dinheiro para comprar comida, mas às vezes o dinheiro nem é suficiente. Se você puder, assista o filme Germinal, que vai mostrar justamente a briga dos patrões e empregados quando está começando essa questão do capitalismo, né? E aí vem uma crítica depois do socialista, dizendo que o capitalismo ele é muito agressivo, é desumano, e começa a fazer algumas críticas, mas aí o socialismo ganha um país em 1917, e aí acaba errando também. Então, por isso que eu digo, não é a direita, não é a esquerda que vai nos salvar. Como diz na Bíblia, né? O versículo que está no meio da Bíblia diz o seguinte: maldito o homem que confia no outro homem. Traduzindo isso para a política, né? Nós não podemos confiar nas pessoas, nós precisamos confiar nas propostas. Aqui tem uma contribuição de Minas Gerais, agradeço muito. Professor, o problema não está no modelo econômico e político, e sim no coração corrupto do homem. Eu acredito que seja uma afirmação isso, apesar de ter o ponto de interrogação é o polo de Itajubá. É muito difícil a gente tratar disso, é o que eu venho falando desde a primeira aula. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de nos posicionarmos. Por isso que essa disciplina aparece na tua formação. Ela não está trazendo conhecimentos específicos da tua área. Ela está trazendo conhecimentos para você ter parâmetros para agir depois. Tem gente que tem muito conhecimento específico da área, juízes, médicos, tem doutorado e estão no banco dos réus, estão atrás das grades, né? Na Bíblia aparece uma frase assim, ó, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Poderíamos traduzir ela agora para a nossa aula, de que adianta o homem ganhar o mercado inteiro, o país inteiro, se vier a perder a sua ética e a sua liberdade. Uma pessoa que aluga um apartamento para guardar 51 milhões de reais de propina, ganhou muito, 51 milhões, mas está preso. Então, o que adianta, né, ganhar tanto e perder a liberdade, perder a ética, perder o nome, perder a vergonha, e assim por diante. Então, a nossa disciplina é um pouquinho para a gente se conscientizar disso. Não quer dizer que você não tenha, claro que você deve ter, mas se a gente ficar ainda mais convencido da necessidade de agir corretamente, de ser pautado em valores mesmo para nos proteger. O que é a ética, você lembra? Ética é proteção. Proteção em que sentido? Eu, sendo ético, eu não serei penalizado. Era mais ou menos esse o sentido da palavra, né? Então, vamos voltar aqui, essa passagem da modernidade. Nós tivemos algumas esferas, que são chamadas esferas do mundo da vida. Elas foram se emancipando, se tornando independentes. Essas esferas são a política, a ciência, a ética, a arte, a economia e tantas outras. Elas ficaram independentes do quê? Da influência da igreja, da tutela, do cuidado da igreja, que até então prevalecia. E aí aconteceu que, como elas se tornaram independentes, era uma esfera só, né? E aí elas ficavam dentro dessa esfera. Agora elas saltaram fora, então o mundo se fragmentou. Temos várias esferas. Você pode ser expert numa e analfabeto na outra, como nós falamos na aula passada, né? Acabou com essa ideia de fragmentação também surgindo a ideia do indivíduo, que os gregos praticamente não tinham essa ideia. Vocês lembram que eles privilegiavam sempre a coletividade. Indivíduo significa aquilo que não pode ser dividido, né? E esse indivíduo, ele foi concebido como portador de direitos. Você lembra da segunda aula, nós vimos lá Hobbes, Locke e Rousseau, eles vão falar de alguns direitos: vida, liberdade, propriedade e igualdade. Eu quero te chamar a atenção para esse direito aqui, propriedade. Porque a nossa aula toda ela tem a ver com esse direito, a propriedade. Quem defende a propriedade normalmente é de direita. E quem defende, por exemplo, a igualdade já é de esquerda. Então, nesse tempo surgiu a figura do homem cidadão como sendo a mesma coisa, sinônimos, que até então não era.
O homem, na Grécia Antiga, poderia ser um escravo, poderia ser um estrangeiro. Ele não era cidadão porque não tinha direitos. Agora, todo mundo tem direito, então todo homem é cidadão. A política ficou refém da economia, por causa dessa questão dos burgueses, e o papel da política acabou sendo apenas garantir as propriedades. Se você me permite, somente nesse slide já é a segunda vez que eu estou chamando a tua atenção para esse aspecto aqui. Ó. Eu chamei aqui e aqui. Então, a política agora tem a ver com a garantia das propriedades individuais por meio das leis e do policiamento, que é uma ideia conhecida como Estado mínimo. O Estado deve ter uma estrutura mínima, não sendo o papel do Estado, por exemplo, dar saúde, dar educação. Se você quer uma educação de qualidade, você tem que fazer uma particular, porque a pública muitas vezes é bem superficial. Se você quer saúde, ser atendido a qualquer instante, você tem que ter um plano de saúde que é particular, você tem que pagar a parte, não é papel do governo. Então, o governo vai caindo fora de muitas coisas que deveria dar para a população, ele não dá. Mas ele nos cobra impostos. E para onde vai o nosso dinheiro, né? Então, essa é a questão. Ao invés dele nos ajudar, ele mais nos atrapalha. Tenta imaginar quanto você paga de imposto nos alimentos, nos combustíveis, em tudo que você compra, e muitas vezes ainda por meio do salário, no imposto de renda. Quanto você paga de imposto por ano? É muito mais do que sobra para você, né? Bom, agora nós fazemos então uma introdução na aula, mostrando alguns aspectos, descobertas e invenções. Esse ponto 4.1, que não tem no teu livro, né? Um acréscimo que nós colocamos aqui para te ajudar um pouquinho a ficar mais preparadinho para a prova. Da modernidade até a contemporaneidade, descobertas e invenções. Nessa época, acabaram surgindo os estados nacionais. Os estados nacionais, os estados antes eram isolados, eram como se fossem cidades-estado. Então, eles se formaram em uma nação, eles se juntaram e formaram nações. E aí, eles vão ter uma unidade quanto ao governo, normalmente o rei manda no país todo, na nação toda, não é só num estado específico. Eles têm uma moeda que vale em toda aquela nação e tem leis. São 3 elementos, então, que acabam sendo originados aqui dessa ideia de estados nacionais. Nesse momento, o capitalismo vai se firmar definitivamente, a consolidação do capitalismo, porque, inclusive, isso aqui é interessante para o capitalismo. A moeda sendo única é mais fácil para comprar e vender, né? E assim como as leis e tudo mais. E aí nós tivemos as revoluções burguesas. Os burgueses, o primeiro país que eles fizeram a revolução foi na Inglaterra e acabaram dividindo o poder com a monarquia, e isso vem até hoje. Aconteceu em 1689. Tivemos a independência das colônias, o Brasil foi colônia até 1822, né? Tanto é que é feriado, 7 de setembro, porque foi o dia que nós deixamos de ser colônia de Portugal e nos tornamos uma república. Os Estados Unidos foi o primeiro país que deixou de ser colônia da Inglaterra em 1778 e alguns outros fatores foram mudando a configuração econômica e política do mundo. Os avanços tecnológicos, principalmente a energia elétrica, a invenção do motor a vapor, que daí já era utilizado nos trens, né, nas locomotivas, nos barcos. Aí o transporte de mercadoria poderia ser muito maior, o lucro era muito maior. Tivemos aqui também a invenção do telégrafo, do rádio. Então, permite esses meios de comunicação que as nações se aproximem bastante. E aí, o que acontece? Um choque de interesse ficou bastante visível, bastante latente, bastante presente. E é esse choque de interesse que é a nossa situação geradora de aprendizagem da unidade 4. Porque a situação geradora de aprendizagem, se você leu o livro, né? Se não leu ainda, se puder, leia. Eu sei que a vida é corrida, mas algumas coisas a gente tem que priorizar. Se não puder ler tudo, principalmente aquelas sessões assim que aparece sem medo de errar. Ali está, vamos dizer assim, a parte teórica mais substantiva das nossas aulas. Bom, então, a situação geradora de aprendizagem trata da questão da Primeira Guerra Mundial. Por que ela surgiu, a Primeira Guerra? E o livro nos apresenta a seguinte situação. As pessoas estavam muito descontentes com a vida que levavam, com a exploração, com a miséria que eles estavam passando, né, com essa opressão do trabalho, das empresas, né, eles viviam sufocados. E os países estavam entrando muito em atrito porque eles tinham várias colônias na África, na América Latina e na Ásia, a Índia, a China. A China era retalhada, dividida entre vários países, né? O Egito, enfim,
Todos os países, praticamente, fora os europeus, o resto do mundo era colônia. Então, tinha metrópole e as colônias. As colônias, guarde 3 M's, elas forneciam matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Então, as colônias eram onde as metrópoles ficavam ricas, porque lá elas pegavam matéria-prima, é colônia, não preciso comprar, é colônia minha, né? Mão de obra, onde as pessoas trabalhavam mais barato, e mercado consumidor, porque eles mesmos compravam aquilo que a metrópole vendia para eles. E aí, isso foi se acirrando, que até em 1914, um fato assim, parece isolado, né? A morte de um arquiduque Ferdinando, da Sérvia, acabou originando a Primeira Guerra Mundial. A morte de um arquiduque. Um fato tão, parece simples, sem tanta importância assim, né? Acabou originando uma guerra. E a Segunda Guerra é como se fosse uma continuidade da Primeira, porque muitas coisas não ficaram totalmente resolvidas. Principalmente a Alemanha, que ficou totalmente destroçada, arrebentada. Um saco de dinheiro, um saco mesmo, sem exagero nenhum, era usado para comprar um pão. Tinha gente que queimava o dinheiro para se aquecer, para fazer fogo, porque não tinha mais valor, né? A moeda deles estava muito em baixa. Aí o descontentamento origina a Segunda Guerra Mundial. E a gente sempre tem um receio, Deus queira, Deus nos ajude, que jamais exista uma terceira guerra, porque daí seria o extermínio da nossa raça praticamente. Aí talvez até se existir uma terceira guerra mundial, as condições vão ficar tão ruins que os vivos invejarão os mortos, né? É melhor ter morrido do que ficar num mundo assim, né? Totalmente afetado por gases letais e tudo mais. Bom, se Deus quiser, nunca vamos chegar lá. Terminando essa parte aqui, acompanhe comigo. Surgem as grandes corporações, as grandes empresas multinacionais, as empresas de petróleo, que ganham muito dinheiro, né, até hoje, as montadoras de automóvel, um dos símbolos dessas montadoras é a empresa do Ford, né, que conseguiu implantar um trabalho em série e aí diminuir o tempo e o custo de produção. Surge o mercado financeiro, com bancos, bolsas de valores, seguradoras e tudo mais, os trustes, os cartéis, né, e a globalização. Temos as duas grandes guerras. Depois das guerras, tudo aquele arsenal bélico que não foi utilizado, ele é voltado para a corrida espacial, uma exploração dos recursos naturais, de modo a comprometer a sua sustentabilidade, né, e o aquecimento global e a contaminação do lençol freático e tudo mais, né. E aí temos a Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética ficam numa ameaça constante, nunca entram em conflito mesmo direto, mas a ameaça sempre paira. E, por fim, a queda do Muro de Berlim, que aconteceu no dia 9 de novembro de 89. Aqui alguns dizem que termina a história contemporânea e começa a pós-modernidade. Nesse tempo, o mundo se dividiu em 2 polos, de um lado à direita, que é capitalista, e o outro lado à esquerda, que é socialista. E vamos ser bem sinceros conosco mesmos, as duas têm falhas. Talvez devêssemos pegar o que é bom de uma e o que é bom de outra e juntar as duas, né? E nessa aula de hoje eu quero ver se eu consigo apresentar alguém que tentou fazer isso, né? Uma terceira alternativa entre o socialismo e o capitalismo. Acompanhe a nossa atividade agora. Tanto esquerda quanto direita têm falhas. Aponte-as em ambas, do modo mais imparcial e impessoal possível. Eu vou te dar 30 segundinhos para você responder, enquanto a gente vai comentando aqui. Se você quiser colocar as suas contribuições, né? Dá tempo, né? 30 segundos é para chegar à primeira, digamos assim. Depois dá tempo de você colocar as tuas lá. E eu volto logo na sequência para comentar.
Temos aqui a contribuição do Polo de Goiás, muito obrigado. Colocaram o seguinte: ambas se preocupam somente em defender seu lado, ao invés de trabalhar pelo bem de todos. Ótimo, uma excelente crítica. O Rousseau fala que o papel da política é fazer prevalecer a vontade geral. Não pode puxar nem para um lado e nem para o outro, tem que ser imparcial. Todas elas têm defeito, vamos ser bem honestos e vamos procurar ver o defeito daquela que nós mais gostamos, para melhorar aquela, né? Bom, chegamos no nosso ponto 4.2 e o título é A Consolidação do Estado Liberal no século XIX. O que é consolidação? Quando se firma, quando pega mesmo para valer, né? Como uma planta, né? Você planta aquela mudinha na esperança que ela vingue. Quando vingou mesmo, que pegou, que você viu agora, vai para frente, consolidou, né? O que é o liberalismo? O liberalismo é a versão política do capitalismo. O capitalismo, então, versão econômica do liberalismo. E a base onde ele se assenta é isso aqui, ó, valorização e defesa da propriedade privada. Propriedade pode ser uma fábrica, pode ser uma loja, pode ser um mercado, pode ser uma fazenda, né? Tudo que é propriedade privada, o capitalismo tende a valorizar e defender. Liberdade de comércio, não se intromete no comércio, dando taxa, dando preço, né? E também liberdade de produção. Um contrato de trabalho que é polarizado, de um lado o patrão, do outro o empregado, e nesse contrato acaba aparecendo um choque de interesse entre o patrão, que é o burguês, que não é um termo que nos diz muito, e o empregado, que é chamado de proletário, mas a palavra prole significa filho. Então, aquele que tem um compromisso de tratar os filhos, né? Trabalhar para levar alimento para casa. E o patrão quer ganhar de um lado, o empregado quer ganhar do outro também. Então, quanto mais o patrão conseguir ganhar, menos o empregado possivelmente esteja ganhando. Dificilmente, né, se chega num acordo, não é impossível, mas normalmente o patrão quer tentar pagar o mínimo possível, como eu dei o exemplo de um carro quando você vai vender. O garagista quer te pagar o mínimo possível para ele ganhar mais. E você quer ganhar o máximo possível para perder menos e assim por diante. Um individualismo econômico, aqui a figura do indivíduo que surge na modernidade agora vem para o âmbito econômico, e a busca do lucro. Não tem nada de errado com o lucro, tá? O lucro é uma coisa necessária. O lucro é tão necessário para uma empresa quanto o salário é necessário para um trabalhador. E na Bíblia aparece, né? Todo trabalhador é digno do seu salário, toda empresa é digna do seu lucro. O lucro excedente, exorbitante, uma margem exagerada de lucro, esse é o problema. Na linguagem do Karl Marx, ele chama de mais-valia. Mas o que é isso? É um lucro acima do que precisaria, digamos assim, acima da faixa que normalmente se pratica no mercado. Temos uma contribuição da Bahia aqui, né? Diz o seguinte, agradeço muito: falha na política de direita, o capitalismo é selvagem, a base é o dinheiro. Falha na política da esquerda, falta empreendedorismo, ficam presos em uma bolha, exatamente. Não incentiva a criatividade e o crescimento. Se você trabalha só para ter a comida em casa, qual é a tua motivação de crescer? Você não tem. A falha da esquerda, nós não temos liberdade. A falha da direita acaba gerando muita desigualdade social. O país está entre os 10 países mais desiguais do mundo, né? Bom, voltando aqui então à consolidação do capitalismo, ele firmou para valer e até 1917 era o único, olha, o capitalismo não teve nenhum opositor, era o único modelo viável. E depois de 1917 surge o comunismo na União Soviética, que tenta ser um modelo alternativo, mas caiu nos mesmos erros. É a era dos extremos, nós falamos há pouco de não ser extremista. Nessa imagem você vê aqui extremistas de direita e extremistas de esquerda. Então, esse Eric Hobsbawm, que é o autor desse livro, ele é o maior historiador do século passado, ele viveu quase 100 anos, é um inglês. Então, de acordo com a compreensão e o ensinamento dos gregos, os extremos não são bons. E nós percebemos isso, né? É uma vergonha, nós hoje não conseguimos falar mais de política, nem de direita nem de esquerda, porque nós chegamos num extremismo. A gente só quer saber de atacar o nosso opositor. Não faz mais isso. Tenta melhorar a tua visão política. Se você é de esquerda, você vai ajudar muito se você contribuir mostrando os defeitos da esquerda.
Admitir os defeitos e mostrar. E se é de direita, faz a mesma coisa, né? Porque se você é de direita e ataca a esquerda, ou vice-versa, e a esquerda te escuta, ou a direita te escuta, e melhora, você acabou ajudando o teu opositor. Então, melhora a tua, se você quer que ela prevaleça. Se você tem convicção de que a tua é a melhor, é essa que tem que ser lapidada, né? Digamos assim. Vou colocar uma atividade novamente, rapidinho, acerca desse assunto. Imagine e explique como poderia ser uma terceira alternativa que se contrapusesse tanto ao socialismo quanto ao capitalismo. Uma alternativa que não fosse nem de direita nem de esquerda, não é o centrão, não é essa a questão. Que tivesse, talvez, corrigisse os erros da direita e os erros da esquerda. É uma tarefa bastante difícil. Quem lê o livro didático sabe que lá é apresentada essa alternativa. E eu não vou falar dela agora, mas depois eu vou falar. O país que essa semana agora saiu a pesquisa, que ficou em primeiro lugar no IDH, ele é adepto dessa terceira alternativa. E o que ficou em terceiro no IDH também é adepto dessa alternativa, dessa terceira visão política, que não é nem tanto capitalista e nem tanto socialista. É uma forma de capitalismo, sim, mas é um capitalismo purificado, melhorado. O capitalismo que faz um exame sobre si mesmo e tenta melhorar alguns aspectos. Eu volto daqui 30 segundos, aguardo a tua contribuição. Só queria lembrar você que no final da aula nós vamos fazer o Kahoot, né, que é um resgate das principais ideias da aula de hoje e já te ajuda também a ter uma certa noção, né, o que pode vir na prova e assim por diante. Eu tenho uma contribuição do Polo de Minas Gerais, agradeço muito a contribuição e pelo que eu consigo perceber aqui, acabaram lendo a unidade 4, que é motivo para eu dar os parabéns, né? Porque a resposta deles matou a questão. Não deu nem para fazer um suspense, que eu queria fazer um suspense, né? Em algumas aulas eu acabei de conseguir fazer, aqui não deu. A resposta deles está correta, social-democracia. Social-democracia é uma tentativa de melhorar alguns aspectos que não estavam tão bons no capitalismo. A social-democracia é capitalista, mas ela conjuga 3 elementos: eficiência econômica, justiça social e liberdade individual. Então, o aspecto justiça social não estava originalmente nas premissas do capitalismo. O capitalismo é a proteção da propriedade, defesa, né, da propriedade. Então, aparece também a justiça social e a liberdade individual, que não existe no socialismo. Então, é uma alternativa excelente. E o país que ficou em primeiro lugar no IDH é a Noruega. A Noruega é social-democrata. O que ficou em terceiro lugar, a Dinamarca, também é social-democrata. Os melhores países da Europa são sociais-democratas, né? É para a gente pensar. Quer dizer que vai dar certo aqui, né? Mas é uma alternativa, sim. Bom, vamos para agora a nossa seção 4.3, o socialismo, fazendo a sua crítica ao modelo capitalista, né? O socialismo ainda é uma alternativa viável? Esse ainda, às vezes, ele até parece assim, vamos dizer, uma suposição tendenciosa, né? Ainda é uma alternativa viável. O capitalismo se reinventa várias vezes. Será que o socialismo também consegue fazer isso, né? Bom, em 1917, nós temos a Revolução da Rússia, cai o czar Nicolau Romanov e entra o Lenin. O Lenin implanta lá uma visão marxista, mas de acordo com a sua interpretação. Então, é conhecido como marxismo-leninista. Em 1947, a China também faz uma revolução e o Mao Tse-tung acaba assumindo o poder lá e ficou até a sua morte.
A China estava quebrada, quebrada, quebrada. Pega o teu livro, encontre lá onde vai falar que a China era o quintal do mundo. Era dividida entre Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e Japão. Esses 5 países tinham pedaços da China, então a China era atrasada, era agrícola, né? Essencialmente agrícola. Fez a revolução. Mao Tse-tung é o maior assassino que existiu na história. Ele matou, segundo estimativas, em torno de 70 milhões de chineses, mais do que a Segunda Guerra inteirinha, né? Praticamente. Segunda Guerra, alguns falam que pode ter chegado até 80, mas uns falam de 47, 60, não se tem muito preciso esse número. E em 59 nós temos uma revolução cubana aqui próximo da gente, já no nosso continente, né? Na América, se bem que é na América Central. E essa revolução cubana, ela vai ter um desdobramento depois que vai influenciar até a década de 70, 80, né? Aqui tem uma contribuição do Polo do Rio Grande do Sul, agradeço. Estão colocando o seguinte: professor, o senhor acredita que seria possível fazer no Brasil essa alternativa social-democrata? Aluna Roberta. Roberta, eu não gosto de influenciar meus alunos com as minhas visões políticas, né? Mas eu gostaria de ver uma experiência assim, porque a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, a Noruega, países nórdicos que não são tão grandes, não são tão ricos de recursos naturais, eles conseguiram fazer isso, né? Quer dizer que vai dar certo no Brasil? Eu não sei se vai dar certo, mas eu acho que talvez pudesse ser uma alternativa, né? Mas não se influencie por mim, por favor, né? É a minha visão, tá? Bom, a Revolução Cubana, voltando aqui. Em 1959, Fulgêncio Batista governava a Cuba, e Cuba está muito pertinho dos Estados Unidos, está a 100 quilômetros da Flórida. E os americanos viviam em Cuba, e eles já consideravam Cuba uma colônia americana. Eles até estavam pensando no Congresso como que eles iam ter que mudar a bandeira deles para acrescentar mais uma estrelinha, porque seria a 51ª, né? E a estrela deles a bandeira tem 50 estrelas, precisaria passar a ter 51. E aí o Che Guevara e Fidel Castro derrubam o Fulgêncio Batista, pediram apoio para os americanos, como eram bem alinhados com o Fulgêncio Batista, não deram apoio, se negaram, e eles pediram apoio para a Rússia. E a Rússia tinha interesse, porque a localização de Cuba era estratégica para eles colocar uma base de mísseis. E isso aí acabou originando a Guerra Fria. Então, a guerra nunca aconteceu. A Rússia e os Estados Unidos são bem próximas. O Alasca faz divisa com a Sibéria. E pelo Ártico, lá em cima, o Polo Norte, só tem o Canadá dividindo um país entre o outro, né? Eles não são tão distantes como a gente pensa quando a gente vê o mapa mundi colocando a Europa no meio, né? A Europa se considera o centro do mundo, por isso que ela está no meio do mapa mundi. Mas se você virar, os Estados Unidos e a Rússia estão bem próximos, né? Bom, nosso questionamento é o seguinte: será que é melhor ter uma visão só, política? Ou será que é positivo ter duas visões? Se você pegar pelo lado do comércio, ter um concorrente é sempre algo positivo. Imagine uma cidade que só tem um mercado vendendo, pode praticar o preço que quiser. Imagina um lugar que só tem uma montadora de carro e não entra nenhum outro tipo de carro. Pode cobrar o quanto quiser e assim por diante. Então, aparentemente, a concorrência dentro do mercado econômico ela é salutar. Na política, pode ser que seja, pode ser que não. Então, o questionamento que nós fazemos, você acompanha aqui comigo, é melhor ter duas alternativas? Eu acho que quem sabe até mais de 2, 3, 4, 5, ou é melhor ter uma só? O socialismo oferece perspectiva para o futuro? Hoje nós somos em mais de 200 países, nós só temos 5 que são socialistas, né? Só que a China, que era quebrada, que era o quintal do mundo, hoje é a segunda potência do planeta, só perde para os Estados Unidos. E vem ameaçando e se aproximando cada vez mais, né? Mas é um socialismo que cresceu, que deu certo, mas que cobra caro. Vale a pena pagar esse preço, né? Tudo isso tem que ser colocado na balança do modo mais imparcial possível. Os modelos socialistas incorrem nos mesmos erros do modelo capitalista? Existia uma terceira alternativa? Agora que vocês já responderam, fica fácil, né, a gente perceber que é possível, ao menos, pensar numa terceira alternativa. Agora, os erros do capitalismo, eles vão ser apresentados também no socialismo. É como se fosse algo inerente ao próprio ser humano, né? Que é questão, muitas vezes, de se deixar corromper, deixar subornar. O socialismo, a primeira característica do socialismo, eliminar a propriedade privada. Então, ninguém é dono de mais nada.
Quando o socialismo entrou na União Soviética, o dono da empresa perdeu a empresa, o dono do banco perdeu o banco, o dono da mansão perdeu a mansão, o dono do apartamento perdeu. É tudo do Estado. Você quer continuar no apartamento? Continua. Mas se precisar, nós vamos pedir, você tem que sair. Não é mais nada de ninguém. Isso é terrível também, né? Quando vocês mesmos colocaram aqui, né? Qual é o incentivo que a gente tem para crescer? Voltamos aqui, então, para entender um pouquinho dessa Guerra Fria, né? Até em 1922, acaba sendo formada a União Soviética, que se compunha de 16 países. Aqui você vê a imagem do Lenin, né? Que morreu em 1922, eu acho que é, ou 23, acho que é 22, que foi o primeiro presidente da Rússia, né? Então, em 1922, fizeram a União Soviética, e depois acabou sendo extinta lá na época da perestroika, né? O socialismo pregava, defendia uma sociedade sem dominação política e sem exclusão social, o que, teoricamente, é ótimo, é excelente, né? Mas algumas ideologias socialistas geraram novas formas de totalitarismos. O que é um totalitarismo? É quando o governante tem poderes totais, plenos, absolutos. É como se fosse também chamado de absolutismo. Se eu te der um exemplo, vai ficar mais fácil. Hitler é um totalitarista, Mussolini é um totalitarista, Franco é um totalitarista, Pinochet é um totalitarista. Então, nós tivemos, ao longo da história da humanidade, várias pessoas totalitárias. Nós vamos ter o Bashar al-Assad, que ainda está na Síria, é um totalitarista. Na Líbia, nós temos Muammar Gaddafi, que morreu há pouco tempo. Então, em muitos lugares do mundo, nós temos totalitaristas. Entra no poder e não sai mais, né? O Maduro é um totalitarista? Se a eleição do Maduro realmente foi uma farsa, daí ele é um totalitarista. Ele dá a impressão, né, de estar sendo um democrata, eleito pelo povo, mas se ele não foi, ele está enganando, aí seria um totalitarismo. Então, totalitarista é isso, quando a pessoa pega todo o poder para si. Bom, eu vou dar 30 segundinhos para você entrar em contato conosco, caso queira, embora você possa entrar a qualquer instante, né? Mas se tiver alguma dúvida, algum questionamento, mesmo uma discordância, né? Eu sempre gosto de dizer isso, eu não sou dono da verdade, estamos aqui para aprender junto. Até se você me alertar para alguma coisa que eu não consigo ver, você me ajuda, né? 30 segundinhos, melhor não, 10 segundinhos e eu já volto. Temos aqui uma contribuição do Polo de Rondônia. Muito obrigado. Professora acadêmica Amanda gostaria de uma nova informação sobre o modernismo e pós-modernismo. Polo de Ji-Paraná. Obrigado. Não existe, primeiro, um consenso de que realmente nós estejamos no pós-modernismo, na pós-modernidade. Por que isso? Porque a Idade Média, ela só recebeu esse nome de Idade Média uns 50 ou 100 anos depois. A Idade Moderna também. Então, quando termina uma época histórica, as pessoas que vivem nessa época ainda não conseguem perceber muito claramente que aquele ciclo se fechou. Por isso, se acabou mesmo a idade contemporânea, nós não percebemos que nós estamos na pós-modernidade. Então, se você pegar pela história, e a filosofia também segue essas nomenclaturas, nós temos a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Se ficar aceito que a contemporânea terminou, então nós passaríamos a ter 5. Antiga, medieval, moderna, contemporânea e pós-moderna. Então, entre a moderna e a pós-moderna, nós temos a contemporânea. Não é uma continuidade, né? Agora, isso em termos de história. Alguns dizem que a nossa mentalidade é uma mentalidade moderna. Tanto é que a gente fala até hoje, né? Ou nesses tempos modernos, tal, né? Modernidade acabou em 1789, dentro da classificação da história, né? Temos, não sei se ficou claro, mas se não ficou, você pode entrar em contato conosco, até mesmo através do e-mail, dos tutores, eu faço questão de responder. Um polo do Ceará também, fazendo uma questão aqui, agradeço muito. Professor, poderia falar mais sobre o modelo da social-democracia? Ótimo, vamos falar então. Olha aqui, acompanhe comigo. Seção 4.4, a social-democracia e o estado de bem-estar social. No teu livro didático, depois, se você tiver um tempinho, leia lá no teu livro didático, é a seção 4.3, tá? Leia, eu acho que é interessante isso aqui. Eu acho que vai te ajudar. Eles pregam, a social-democracia prega o estado de bem-estar social, que falar em inglês, acho que é o state welfare, que é o bem-estar social, né?
o welfare state, acho que é, a pronúncia correta acho que é essa, o welfare state. Então, eles pregam que a sociedade tem que alcançar um bem-estar, porque o capitalismo, ele prega que não é papel do Estado ajudar ninguém. Não se intromete, deixa todo mundo se virar por conta. Então, quem tem mais condições, essa é a crítica que alguns fazem, quem tem mais condições vai viver melhor. E quem não tem, se ninguém ajudar, vai estar cada vez mais capenga. Agora, a social-democracia, eles defendem que o Estado, então, tem que ajustar eficiência econômica, mais justiça social, mais liberdade individual, que eu falei há pouco para vocês. Esse aspecto justiça social não está presente originalmente no capitalismo, mas aí acaba entrando aqui por esta visão da social-democracia. A social-democracia, ela é capitalista também, ela não é socialista, não é comunista, né? Mas ela tem uma preocupação, um aspecto social. Bom, quando é que ela surge? A partir do crash da Bolsa de 1929. O que aconteceu nesse crash da Bolsa? As pessoas ficaram assustadas achando que as empresas não tinham lastro para comprar as ações que elas vendiam. E quando se fica muito preocupado, você tenta vender, enquanto você acha que a empresa tem dinheiro. Deixa eu vender minhas ações, porque depois eles podem não ter dinheiro para comprar e eu perco tudo. E quando eles foram tentar vender para as empresas foram obrigadas a comprar até não ter mais dinheiro, comprar as ações que elas mesmo tinham vendidas, ela é obrigada a comprar, ficou sem dinheiro para girar a própria empresa, pagar a folha de pagamento, comprar matéria-prima, essas coisas, e as empresas foram quebrando. E aí foi um efeito dominó. Elas foram quebrando uma atrás da outra, e aí o país todo teve uma bancarrota, quebrou, e aí os países que comercializavam com os Estados Unidos também acabaram sofrendo. Mas a Rússia não comercializava, ela não sofreu. Então ficou aquela preocupação. As pessoas vão entender que o socialismo está mais seguro, é mais firme do que o capitalismo. E houve uma tendência de adesão ao socialismo nessa época. Então o capitalismo se reinventa para corrigir essa lacuna. E aí ele vai trazer essa preocupação. Então o que o Estado tem que dar também? Uma aposentadoria, um plano de saúde, né? A escola de qualidade, que o Estado estava abrindo mão disso, tá? E voltou a abrir mão, tá? A social-democracia, ela permaneceu só por um tempo. Acompanhe aqui no slide, então, o que eu estou dizendo. Teve uma reação da Europa ao modelo socialista, né? E os anos dourados do capitalismo, que é o ano da social-democracia, o Welfare State, né? Foi de 49 a 73. Mas a Bolsa quebrou em 29. Por que é de 49? Porque nós tivemos a guerra de 39 até 45. 4 anos depois, a social-democracia conseguiu se firmar nos Estados Unidos, né? E aí o governo ajudava as pessoas. Ele acabou intervindo na economia, porque a premissa básica do capitalismo é não intervir na economia. Mas ele acabou intervindo, ajudando os pobres nessa época. Agora, em 2008, ele interviu de novo, mas dessa vez ajudando os ricos. Deu 3 trilhões de dólares para os bancos. Aquela bolha imobiliária de 2008, lembra disso? Que aqui falaram que era uma marolinha que ia passar, mas nos Estados Unidos foi muito profunda. Então, o governo americano doou 3 trilhões de dólares para os bancos não quebrarem. Mas ele prega que não deve intervir na economia, nem ajudar os pobres, nem ajudar os ricos. E aí, quando ele doou esses 3 trilhões de dólares, as pessoas fizeram a seguinte análise. 1% dessa doação, não é empréstimo, doação, daria para matar a fome de 50 milhões de crianças por um ano. Então, veja bem, as crianças morrem de fome, mas não deixa os bancos quebrar. E não deve realmente deixar os bancos quebrar, porque daí vem uma quebradeira geral, vem desemprego, vem fome, isso é ruim. Foi certo. Dar o dinheiro para os bancos não foi errado, foi certo. Mas também não é certo deixar 50 milhões de crianças inocentes morrerem de fome todo ano, né? Poderia ajudar. Então, acaba intervindo. Por que em 73 acabou esse estado de bem-estar social e a social-democracia acabou? Porque veio a crise do petróleo. E daí o governo não tinha mais cash, não tinha mais dinheiro para ajudar. E aí ele foi obrigado a dizer, gente, eu não tenho mais como continuar ajudando. Como acontece, às vezes, quando a gente vai ajudar um amigo, um parente, a gente ajuda por um tempo e diz, olha, infelizmente não dá mais para continuar. Então, traduzindo em palavras simples, o governo fez isso. Eu não consigo mais continuar ajudando todo mundo, então agora nós temos outras preocupações. E daí morre a social-democracia nos Estados Unidos e vem uma outra visão que vai ser o outro ponto da nossa aula. Quem inventou essa social-democracia? Esse autor que aparece aqui, ó.
Aqui está o retrato dele, é um inglês, nascido em 1883 e faleceu em 1846, se não me engano. Chama John Maynard Keynes, tá o nome dele. John Maynard Keynes. Ele é o inventor dessa visão da social-democracia. O que eles pretendem? Conciliar capital e trabalho, ou seja, um salário um pouquinho melhor, para as pessoas terem um nível de vida um pouco melhor também, que não se sugue tanto o empregado, uma grande estrutura do Estado administrativa, porque precisa de gente que dê atenção, uma estrutura burocrática, tanto no sistema de aposentadoria, né, remuneração por temporária, quando se afasta do emprego e tudo mais. Faz uma crítica ao liberalismo, embora seja uma visão capitalista, mas faz uma crítica ao liberalismo, e um sistema de seguridade social, aposentadoria, né? Aposentadoria e também, como é que se fala, quando você fica afastado do emprego, né? Você acaba recebendo do governo. Então, em alguns países da Europa, isso é muito presente. E as pessoas vivem bem. Qualquer crise, o governo vem e acode, né? Socorre. E já quando é o liberalismo mais desenfreado, que vai ser a última visão agora, vai ser o neoliberalismo. Ele não acode ninguém, não. O Estado é isso, lava as mãos, não tem nada a ver com isso, né? Bom, eu coloco uma atividade agora para você. Por que a social-democracia sucumbiu? E seria possível reavivá-la? Talvez a pergunta mais correta seria interessante reavivá-la, né? Eu te dou 30 segundinhos, por quê? Porque eu já falei porque ela sucumbiu. Vamos ver se você lembra, se você pegou. Por que eu quero ver se você pegou? Porque às vezes se cair na prova, você vai estar lembrando por que a social-democracia sucumbiu. 30 segundinhos, eu já volto. Aqui já temos uma contribuição no Polo de Minas Gerais. Muito obrigado, gente. Santa Luzia. Olha o que eles responderam, que interessante. A social-democracia sucumbiu com a ideia de Estado mínimo que anula o ajuste social. Porém, alguns especialistas apontam que o capitalismo está definhando, pois não consegue mais suprir as massas. Apesar da economia crescer em volume, cresce a desigualdade com o acúmulo desacerbado das riquezas. A social-democracia pode ser uma alternativa a esse declínio. Muito boa análise que vocês fazem. Ela definhou mesmo, ela sucumbiu, principalmente nos Estados Unidos, por causa da crise do petróleo de 73, que daí o governo ficou oneroso, ficou caro, ficou pesado para o governo continuar com as suas políticas sociais. O capitalismo não tem uma política social para diminuir a desigualdade, como diz o Polo de Santa Luzia, né? E a desigualdade é algo terrível. Eu estou dizendo, nós vivemos num país que está entre os 10 mais desiguais, nós sentimos na carne isso, né? E precisa ter um ajuste mesmo para poder, de repente, pensar nos mais necessitados. Só quem nunca passou necessidade deixa de pensar nos necessitados, mas até quem já às vezes nasce com uma, vamos dizer assim, em berço de ouro, né? Você lembra, por exemplo, a princesa Diana, né? Ela tinha uma preocupação social enorme, né? E algumas pessoas, artistas, eles fazem um trabalho social muito bonito, mas esse trabalho devia ser do governo. Até mesmo nós temos filantropos que são investidores na Bolsa de Valores e ganham milhões, e eles têm um trabalho de filantropia maior que o governo, né? Temos aqui também um polo de São Paulo contribuindo, muito obrigado. E Yuri, polo de São José dos Campos, agradeço muito. Além da crise do petróleo, quais outros fatores possibilitaram o declínio do welfare state, da social-democracia? Eu acho que é uma tentativa de deixar o mercado se ajustar por si, que é chamado de fisiocracia. Físio é natureza, né? Então a natureza tem as suas leis. Deixa o mercado se ajustar. Não sei se eu falei para vocês, algumas turmas eu falo, outras não, né? A aula é sempre igual para todo mundo não é boa. Mas algumas coisas a gente tem que falar sempre, né? Aquela frase lá, o laissez-faire, deixe passar. Deixe passar, deixe acontecer, o mundo se ajusta por si, né?
Temos aqui também uma contribuição da Bahia, muito obrigado. Professor, acreditamos que foram problemas estruturais, assim como os outros sistemas, irão sucumbir devido à gerência realizada sem atender às reais necessidades culturais, sociais e filosóficas. Ótimo. Muito bem lembrado que vocês colocam, porque são vários fatores. Talvez um fator se destaca mais, mas não é apenas um fator. Bom, chegamos no nosso ponto aqui 4.5. Terminando esse ponto, a gente vai fazer a atividade e o Karuti depois, né? O título dele é o Neoliberalismo e suas manifestações no mundo contemporâneo. Tem um ativista nos Estados Unidos chamado Michael Wright. Um ativista, ele está sempre, né, na mídia, né, puxando e alertando o povo, e ele faz a seguinte análise, que o culpado pela crise política é a influência das corporações nos governos. Corporações tipo banco, tipo, não sei, associações, quem sabe lá até sindicatos, enfim. Corporações acabam se infiltrando, influenciando o governo e isso acaba gerando crise. Essa é a primeira observação dele. A segunda, os protestos não são eficazes. É preciso se reinventar. Então, a primeira, nós sabemos muito bem o que é essa influência das corporações. O maior escândalo brasileiro, a Lava Jato. E o que é isso? Corporações, empreiteiras, construtoras, várias empresas que apoiam um candidato, coloca dinheiro na campanha dele, quanto mais dinheiro, maior a chance de sair vitorioso, e aí fica aquele compromisso. Você chegando lá, vamos pegar uma prefeitura que fica mais fácil. Você chegando na prefeitura, eu vou fazer a coleta do lixo, eu vou cuidar da iluminação, eu cuido da poda das árvores, eu cuido do fornecimento da merenda escolar. E essas pessoas, quando fazem isso, eles fazem com uma margem de lucro muito grande. Então, a política se tornou um jogo. E essa é a crise nos governos. E podemos partir da prefeitura, ir para o Estado, para o país e para o mundo todo. Essa é a visão do Michael Wright. E o segundo aspecto, os protestos são ineficazes. Vamos pegar um protesto recente no Brasil, a greve dos caminhoneiros. Parou o país. Muitas escolas, inclusive, não tinham nem aula mais. Não tinha como chegar nos lugares porque não tinha gasolina, porque os caminhões não estavam entregando. Virou o caos. Eles conseguiram suas reivindicações, depois de bastante negociação, bastante tempo, o governo deu o braço a torcer. Quanto tempo as reivindicações deles foram atendidas? Eu acho que uns 60, 90 dias, depois voltou o preço normal, está tudo igual, então são ineficazes. Por isso o Kant é um filósofo moderno, eu falei dele na nossa segunda aula, né? Na primeira também falei, na terceira não. O Kant diz que as revoluções não são tão eficazes quanto as reformas. Porque quando você faz a revolução, você muda bruscamente, mas logo essa mudança se esvai, some. E as reformas não, elas são mais lentas, mas elas são mais duradouras. Talvez ele tenha razão. Então vamos conhecer mais um pouquinho do neoliberalismo. Aqui estão os dois expoentes, as duas figuras máximas do neoliberalismo, que foi a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Ela era a primeira-ministra da Inglaterra e ele foi presidente dos Estados Unidos, né? O que eles pregam? Então, o neo é novo, né? Um liberalismo novo. Só recapitulando aqui, então, nós já vimos o liberalismo, que vem até 1929. Depois nós vimos mais a social-democracia, que vem até 1973. E agora nós estamos vendo o neoliberalismo. E nós vimos também o socialismo. Se você pegar as 4 seções do teu livro, cada seção trata de um assunto desse. Liberalismo, esse aqui é o segundo, né? Socialismo, que vai fazer uma crítica ao liberalismo, desculpa. Depois a social-democracia e, por último, o neoliberalismo. O que eles defendem? Uma reestruturação produtiva. Então, as grandes fábricas dão lugares à pulverização. Uma fábrica grande num país rico, ela acaba abrindo uma filial em outro lugar do mundo, pequena, mas que tenha lá trabalhadores com um salário menor, é mais atrativa, a matéria-prima está mais próxima e assim por diante. Então, uma reestruturação produtiva, a globalização. A empresa produz no mundo inteiro, tem várias filiais espalhadas pelo mundo, o que para eles é excelente, né? Porque eles fabricam, então não tem custo de transporte, o preço da mão de obra é mais em conta, o mercado já está ali.
privatização e terceirizações. Aqui no Brasil nós tivemos uma experiência neoliberal, né? Foi vendida a Vale do Rio Doce, foram vendidas várias empresas que não davam lucro, era muito ruim porque eram mal geridas. Ninguém compra algo para ter prejuízo, se eles compraram é porque ia ter lucro. E por que não dava lucro nas mãos dos brasileiros, do governo? Porque é mal gerida, né? Então, privatizações, terceirizações, flexibilização dos contratos de trabalho, então não se faz mais uma carteira assinada, se faz um contrato temporário, né? Eu contrato uma pessoa para uma determinada tarefa apenas, fabricar calçados, fabricar camisas, assim por diante, brinquedos, né? E aí terminou, acabou, não tenho vínculo com você, não preciso ficar pagando tuas férias, teu 13º e nada disso. Flexibilização do contrato e precarização das condições, porque a pessoa não tendo um contrato assinado, ela não vai ter, de repente, um plano de saúde, não vai ter o vale transporte, uma série de regalias ou de ganhos que o brasileiro levou anos, né, para conseguir e a gente vai perdendo aos pouquinhos. Mas outros países já perderam, alguns nunca tiveram, né? Então a gente tem que analisar isso também. Em alguns países o neoliberalismo dá certo, porque são países que têm aqueles 3 M's, eles têm colônias ainda. Não se chama mais colônia, claro. Mas o que a colônia fornecia para a metrópole, você lembra dos 3 M's? Era matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor. O que o neoliberalismo precisa? Precisa que um outro país, uma outra nação forneça isso. Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Aí dá certo. Se um país não tem isso e vai abraçar o neoliberalismo, talvez o neoliberalismo lá não dê certo, porque ele não tem a colônia, né? Voltamos mais um pouquinho sobre as consequências do neoliberalismo. Representou a perda do poder estatal, o Estado perde o seu poder para a economia, para o mercado, né? Aumento da concentração de renda e das desigualdades sociais. O Brasil está, novamente falo para você, entre os 10 países mais desiguais. A concentração de renda, porque hoje 61 pessoas... Pode pesquisar, se você não acreditar, 61 pessoas têm 50% da riqueza do planeta. Não é 61%, não, 61 pessoas. E dizem que até 2030 vai ser em torno de 20 e poucas pessoas vão ter 50% da riqueza do planeta Terra. Metade do planeta, né? Instabilidade financeira mundial, basta lembrar da bolha imobiliária de 2008, né? Que o banco teve que correr, o governo teve que correr para socorrer os bancos, senão ia quebrar tudo. Descontentamento quanto à influência do capital especulativo. Ao invés do capital gerar emprego, ele fica depositado em bancos, em bolsa de valores, rendendo. O dinheiro que está ali rendendo não está gerando emprego. 1 milhão parado no banco dá dinheiro para quem tem depositado lá, aplicado, né? Mas dá mais dinheiro para o banco, claro que dá mais dinheiro para o banco. O banco pega esse 1 milhão e empresta no cheque especial, outros tipos de financiamento, e ganha lá 5, 6, 7% ao mês e paga 1% para o dono do dinheiro. E esse 1 milhão que o dono do dinheiro deixou aplicado poderia ser investido numa empresa e gerar emprego para 10, 15, 20, 30 pessoas. Então a economia giraria. O capital especulativo é muito ruim. Temos uma contribuição, né, uma pergunta do Paulo do Ceará, agradeço muito. Qual é a principal diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele é mais acirrado do que o liberalismo. O liberalismo ainda permitia uma pequena intervenção. O neoliberalismo é nenhuma intervenção. Então, não é papel do governo da saúde, não precisa do hospital, você quer hospital, você paga um plano de saúde, não precisa da escola, você quer escola, você paga uma escola particular. Então, o governo vai abrindo mão de tudo e fica sendo o papel do governo apenas criar leis e fazer com que as leis sejam obedecidas por meio de policiamento, segurança e tudo mais. Você quer segurança na tua rua? Paga um segurança particular. É mais ou menos isso. O governo não tem compromisso nenhum de nos dar nada. Esse é o neoliberalismo, infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Bom, agora a nossa última atividade e depois vem o Kahoot, tá? Enquanto vocês vão respondendo aí, eu já vou preparando o Kahoot aqui, né? Para te passar o PIN depois. Tornar-se político passou a ser uma opção atraente e rentável, praticamente uma aposta. Como a gente pode mudar essa mentalidade, né? Então, tem gente que entra para a política porque sabe da contrapartida, quanto vai poder ganhar nas falcatruas, nos conchavos, né? Eu vou te dar, então, 30 segundinhos de novo para responder, eu vou preparando aqui o Kahoot e a gente volta logo na sequência.
Temos uma contribuição aqui de Paracatu, Minas Gerais. Muito obrigado. Colocaram o seguinte: quando se estabelecer escolaridade e aptidão para o cargo, quando não puder ser para qualquer um. Ótimo, gente. Eu fico arrepiado de ler isso, porque é um sonho que um dia a pessoa, para ser política, tivesse que ter um passado que não denegrisse a sua imagem. Não pode ter nada que o condene. Tem que ter a ficha limpa, né? Tem que ter bons antecedentes e preparação. No mínimo 3 faculdades, como eu falei, sendo uma delas ciência política. Talvez a outra economia, a outra direito, alguma coisa nesse sentido, né? Goiás também participando conosco. O professor Selvino Asman já dizia: os políticos brasileiros são a cara do povo. Com certeza, né? O político é tirado por amostragem do meio da nossa sociedade. Infelizmente, muitos eleitores votam pensando em seus interesses privados e, com isso, elegem políticos com a mesma lógica de conduta. Para mudar a política, só mudando a sociedade. Uruaçu, Goiás. Muito obrigado, gente. Excelente a questão. Pessoal, vamos entrar com o Kahoot, então, que a nossa aula só tem agora uns 7, 8 minutinhos. Você entra lá no kahoot.it, né, que aparece aqui. Não sei se eu consigo, não consigo. Aqui eu consigo só mostrar para você pelo mouse. Kahoot.it, coloca o PIN, que está aí, 582545, e aí coloca o teu nick. Se puder, coloque o estado ou a cidade, como eu já vi ali, né? O polo, se quiser. Alguma coisa que te identifique, né? Onde você está, para a gente poder ter uma certa noção. Nós temos ainda 9 minutinhos, né? Vamos ver se fazemos aqui o Kahoot em torno de uns 8 minutos, que nós temos mais 2 slidezinhos para ir terminando a nossa aula. Quem não consegue entrar, às vezes por questão de sinal, vai tentando, né? E acontece algumas vezes de você entrar depois e ainda acabar participando. E lembrando sempre que eu acho que aparecer o nome aqui é secundário, né? Talvez só massageie um pouco o ego da gente, aparecer o nome ali, mas o importante mesmo é aprender, é recapitular aquilo que foi passado na aula, né? É uma forma lúdica e até, de certo modo, fácil de a gente estudar e assimilar. E o erro torna-se uma aprendizagem, porque eu acho que dificilmente alguém que erra vai esquecer: putz, essa aí caiu lá no Kahoot, eu lembro que eu errei. Então, já dá para ter uma certa noção, né? Bom, eu gostaria até de dar mais tempo para vocês, né? Porque eu não gosto de pensar que alguém tentou e não conseguiu entrar, né? Mas o problema nosso sempre é o nosso horário, olha ali, nós já temos agora 7 minutinhos para terminar a nossa aula. Então, eu vou colocar a primeira pergunta, desculpa aí quem não conseguiu entrar, mas vai tentando, fazendo favor. Então, a primeira pergunta diz o seguinte, se prepara aí. A base do liberalismo e do capitalismo se compõe pela valorização da... Lembre de capitalismo, o que eles valorizam? A liberdade, a fraternidade, a propriedade ou a igualdade? Qual é a base? Liberdade, fraternidade, propriedade ou igualdade? 13 segundinhos, 10 segundinhos praticamente. Não vá confundir, tem algumas pessoas que veem ali o termo liberalismo e já confundem com outro direito, né? Ah, excelente. É isso mesmo. A base, então, é a defesa da propriedade. Eu fiz questão de grifar, né? Várias vezes para você. Rayane, deve ser Ceará, né? Felipe, Gustavo, será que é Piracicaba? Carlos e Gabriela. Parabéns, viu? As pontuações estão próximas. Vamos para a segunda pergunta. Depois do crash da Bolsa em 1929, o capitalismo se reinventou pela social-democracia, pelo socialismo, pelo neoliberalismo ou pelo marxismo. Em 1929. E aí nós temos o período de ouro, que nós falamos aqui, que foi de 49 a 73, né? Então, o capitalismo teve que se reinventar, veio uma nova versão. Essa versão é a social-democracia, é o socialismo, é o neoliberalismo ou é o marxismo. Você percebe que 2 termos daqui já nem coaduna, né, com o capitalismo. Ótimo, excelente. A social-democracia. Vamos ver como é que ficou, então, o pódio. Carlos, Maicon, Marlene, Gachupé e Apucarana, ó, vizinho nosso aqui. Ótimo, gente, parabéns. Vamos tentando aí. Há esperança para todo mundo, né? Até para quem está no pódio, quem não está tem esperança. Vamos para a terceira questão. O primeiro país a implantar um regime socialista foi a China, Cuba, Áustria ou Rússia?
Qual é o primeiro país? Esse aqui não precisaria ter assistido a aula, né, para responder. Quem não sabe, né? Inclusive é um país que ficou símbolo do socialismo, né? Você fala em socialismo, marxismo, comunismo, acho que é o primeiro país que as pessoas pensam, né? País enorme, 17 milhões de quilômetros quadrados, a extensão do país, 2 vezes o Brasil cabe lá dentro, né? Tem mais de 10% da terra do mundo está nesse país, exatamente, a Rússia. Vamos ver como é que ficou o pódio. Continua, entrou Stephanie, né, de fora, de Minas Gerais, entrou bem. Bom, mais uma questão então. O economista que estabeleceu as premissas da social-democracia foi Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman ou John Stuart Mill. Qual desses 4 economistas, pensadores, estabeleceram a base da social-democracia? A social-democracia vai falar que é necessário o Estado intervir. Existe essa necessidade. Então, é uma intervenção, né, apenas na medida do necessário. Quem estabeleceu isso? Adam Smith, a pronúncia no inglês é Smith, né? Smith. Isso, John Maynard Keynes. Esse é o pai da social-democracia. Carlos, Guaxupé, Maico, Apucarana, Isaú do Mato Grosso. Excelente. Vamos lá para a última questão. Essa questão aqui, infelizmente, é capaz de derrubar muita gente. Talvez só acerte quem leu o livro, porque na aula hoje eu acho que eu acabei nem comentando para vocês. Olha lá. A intervenção do Estado, de acordo com a social-democracia, deve ser continuada, moderada, necessária ou útil. Como deve ser a intervenção do Estado, na visão da social-democracia? Continuada, moderada, necessária ou útil? Eu acabei falando agora, enquanto você estava respondendo a 4ª questão, eu falei, não sei se deu tempo de prestar atenção. Como deve ser a intervenção do Estado de acordo com a social-democracia? Temos 3 minutinhos só da nossa aula. É necessária, olha aí, eu falei que ela é um perigo mesmo, né? E o pódio, então, ficou Carlos do Piauí, Apucarana e Gabriel de Santa Catarina. Ótimo, gente. Parabéns a todos que participaram, né? Quem chegou no pódio, claro, parabéns também, né? Há um esforço, às vezes, para prestar atenção, para pegar as explicações, para poder se sair bem. Então, a gente tem que reconhecer isso. Está acabando a nossa aula, então vamos aqui para o nosso penúltimo slide. Ele apresenta o seguinte: quais são os desafios para o futuro? Acabando a aula e a disciplina, né? Algumas pessoas entendem que num passado muito remoto o homem era extremamente selvagem. Quando ele passou de selvagem para mal, de certo modo, houve uma evolução, por pequena que seja, né? Não é tanto, né? Tão significativo deixar de ser selvagem e continuar sendo mal. Mas o homem evoluiu mais um pouquinho e deixou de ser mal, embora não tenha deixado de ser egoísta. Então, se tivesse mais uma setinha aqui, talvez ela fosse aquilo que o Locke colocou, né? O homem acabar se tornando bom. Para que isso aconteça, é preciso estabelecer uma humanização nas nossas relações. O ser humano tem que ser colocado no centro. Ser humano, não o dinheiro, não os objetos, não as condições financeiras. Economia e política deveriam ter parâmetros éticos, humanos e responsáveis. A criação de uma sociedade que fosse mais cooperativa e não tanto competitiva. Você já ouviu falar de economia solidária? Ela é mais cooperativa. É um jeito diferente de produzir, de vender, comprar e trocar o que é preciso. Será que nós compramos só o que é preciso para viver? Será que às vezes a gente não acaba cedendo aos nossos caprichos e até por vaidade e quem sabe uma tentativa de parecer maior do que o outro, né? E de que forma poderíamos contribuir com outras práticas sociais que contribuíssem para um mundo mais sustentável? Então essa é uma reflexão que fica. Temos aqui um polo da Bahia contribuindo conosco, né? Nossa aula está acabando, mas agradeço a contribuição. Diz o seguinte: professor, mais uma vez cumpriste bem o seu papel de educador e facilitador pedagógico. Foram 4 excelentes encontros, parabéns. Muito obrigado, Teixeira de Freitas. Eu fico lisonjeado com a consideração que vocês têm e eu acho que isso só faz com que eu tente melhorar cada vez mais para que vocês gostem desse assunto e, enfim, que isso ajude você na tua profissão. Eu não vim trazer conhecimento técnico para você desenvolver melhor a tua profissão amanhã ou depois, mas eu vim trazer algo que deve estar como um substrato, deve estar permanentemente na tua cabeça, no teu coração, digamos assim,
para que você seja um excelente profissional. Excelentes profissionais não são aqueles que têm conhecimento lá em cima, são aqueles que sabem colocar o conhecimento em prática. É uma diferença entre inteligência e sabedoria. Sabedoria é saber aplicar os conhecimentos, saber viver, saber tratar os outros. Obrigado pela companhia nesses 4 encontros. Faço votos que todos vocês consigam êxito na prova. A prova não é difícil, mas é preciso estudar, sim. Eu sei que é um assunto diferente, né? E às vezes preocupa um pouquinho. Mas se você faz a aula atividade, a atividade avaliativa, a diagnóstica e virtual e tudo mais, você deverá estar bem preparado. Essas aulas, atividades, elas também têm questões ali que já te ajudam. Você já tem uma noção do que poderá ser cobrado na prova. Sucesso para todos vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.